Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar do terceiro episódio da primeira temporada de The Idol, que foi ao ar nesse domingo, dia 18. E aí a gente chega no meio de temporada, né? A história andou bastante. Vamos discutir alguns pontos, inclusive um pouco da relação polêmica, mas devo dizer aqui, esse episódio ele foi bastante interessante em alguns aspectos também, e eu vou discutir todos os detalhes aqui. Ou seja, vão ter spoilers, fiquem avisados, mas depois de assistir, volta aqui, porque eu tô fazendo cobertura semanal da série, falando de cada um dos episódios. Então, para não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, a gente teve aí esse terceiro episódio que eu acho que ele deu uma camada a mais aí pra Joss, né? Porque a gente sabia questões sobre a mãe dela e aqui eu acho que eles aprofundaram mais ainda e a gente consegue entender um pouco mais da relação que ela tinha com a mãe e o que tá acontecendo aqui com o Tedros. Então eu achei que ele foi um episódio bem importante. Mas antes da gente chegar nesse momento do jantar icônico, acho que tem outros momentos que foram interessantes, mas o início do episódio nem tanto. Eu vou reforçar aqui uma das coisas que eu tenho falado desde o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, é que eu sinto que essa parte do Tedros, né, ela tem ficado massivamente cansativa, porque a gente já conseguiu compreender a intenção, principalmente com toda essa questão da seita. Aqui nesse episódio, inclusive, eles deixam mais explícito, né, que aquilo é uma seita, eles falam de fato seita, mas o fato é que uma das coisas que a gente vê nessa relação, principalmente com a parte sexual, é que é uma relação de poder, né, como por exemplo, né, é muito legal a gente ver o pessoal ali da seita junto com a Joss falando que o Tedros incentiva eles a falar sim pra tudo, mas aí quando é algo que interfere a ele, né, tipo, dar um beijo ali na Joss porque seria supostamente a mina dele, ele ficaria extremamente bravo. E é legal, a Joss quer causar aí um pouco. Tem umas coisas da personalidade dela nesse episódio que eu achei sensacional, já vou falar aqui. Mas o que eu quero dizer é que a gente já conseguiu compreender essa relação de poder e esse domínio sobre ela. Então, quando a gente chegar nesse início de episódio, tá certo, eu acho que a série ela tem que dar um contexto, assim, de como foi a crescente um pouquinho da relação após o convite para ele morar lá durante aquelas 3 semanas para eles produzirem as 3 músicas, né? Mas eu acho que isso você já consegue entender, por exemplo, naquela cena do chefe, ou a forma grosseira que ele também fala com a Leia, com as pessoas que trabalham com a Joss de uma forma geral, né? E que ele tá claramente querendo afastar. Então, a gente já consegue entender essas relações de poder, como ele é esse cara abusivo e tudo mais nisso, e lógico, depois na cena ali do pente. Então, eu sinto que esse início de episódio, toda aquela cena ali da Valentino, ela acaba se tornando bastante desnecessária, não só por causa das cenas de sexo em si, mas a forma em que tudo é feito. Então, foi um início de episódio que, honestamente, pra mim não agregou em nada, porque eu já tive esse entendimento de como essa relação de poder do Tedros e como cada vez mais ele tá dominando ali a vida da Jocelyn. Mas é interessante observar também que nem tudo ela leva pra casa, né? Tem um momento que ela se nega ali e deixa ele na mão mesmo, até mesmo ali na mesa de jantar tem alguns momentos que ela é mais responsiva ali com ele, ela não aceita exatamente tudo que ele tá falando. Então essa é uma característica que eu gostei bastante aqui quanto a essa personalidade da Joss, né? Porque isso também demonstra que ela ainda não tem o domínio total ali dele. Eu acho que até o final do episódio sim, mas como eu falei, eu sinto que esse início de episódio ele tá ali desnecessariamente, ele é um desencaixe. Mas eu devo dizer aqui também, eu senti que pelo menos nesse momento ali da loja, em que o Abel, né, The Weeknd, ele tá fazendo atuações mais normais, ou seja, ele não tá naquela persona do cara da seita, falando coisas grosseiras e tudo mais, até porque essas partes das coisas grosseiras e tudo mais, me passam muito uma vibe de pornô em historinha, e tudo bem se os caras não souberem escrever sobre isso, que não é da expertise deles e tudo mais, mas não é uma causa assim só da repugnância em si, que é algo proposital, eles querem que você tenha esses constrangimentos que o episódio ele acaba trazendo em alguns momentos, mas eu acho que é mais ali nos diálogos mesmo, assim, sabe? Não é um negócio que encaixa muito, então eu acho que é um conjunto de coisas que acabam destoando, mas o que eu queria dizer realmente é que eu sinto que nessas horas que o Abel, ele tá contracenando ali com outros atores, né, nessas partes mais normais, agindo normal, sei lá, sendo um cara ciumento, etc., eu gostei bem mais da atuação dele. Eu achei que ela foi
mais natural, mas ainda assim eu sinto que não é uma super atuação, sabe? A parte que eles estavam ali no provador, na cena do sexo, ele dava pra ver que ele tava só se mexendo ali, não ficou um negócio bom, sabe? Então tem algumas coisas que eu acho que ele precisaria realmente melhorar em skills de atuação. Mas eu sinto que nesse episódio tá um pouquinho melhor sim, nesses momentos mais sérios, mais dramáticos, eu acho que ele consegue entregar um personagem melhor. Agora, uma das coisas que eu tenho falado que pra mim é uma das preciosidades aí do episódio é essa parte que eles focam mais na indústria, na dramatização, né? E pra mim, aquela parte em que o empresário e a Destiny, né, que é a parceira ali dele, eles estão falando com o The Weeknd, gente, isso é hilário. E isso é uma das coisas que eu também tinha falado desde o primeiro episódio, que eu gostei do humor, como ele é feito, principalmente nessas partes de exposição, né? Porque tem umas coisas que são muito cínicas, né? Então, por exemplo, eles estão lá conversando, eles estão captando, eu gostei muito disso, como eles captaram o Tedros, porque eles parecem que estão sendo ganhos ali na conversa, mas eles já se ligaram muito rápido em um papo super curtinho, e aí eles até saem falando, nossa, adorei esse cara, e você fica assim, meu Deus, ferrou, né, porque eles foram chamados lá por um alarme da própria Leia, e é interessante ver a Leia como ela tá desesperada. Depois que sai o episódio, tem até um inside do episódio, e a própria atriz falou, né, que a Leia, ela tá num desespero como se só ela estivesse vendo o que tá acontecendo, né? E é essa sensação que realmente passa, né? Quando o pessoal sai falando bem, eu acho que também é uma forma deles não alarmarem ela, porque eles já sabem que ela tá desesperada com aquela situação, e ela não teria muito o que fazer também, mas eu gostei muito, né, como eles foram, tipo, falsos, riram juntos, pra justamente não demonstrar também pra ele que eles se ligaram de quem é o Tedros, que ele é esse vigarista e tudo mais, né? E eu tô bastante curiosa pra ver como vai ser o desenrolar disso, principalmente porque cada vez mais que ele tá ali na casa, a coisa vai se intensificando, o domínio ali na Joss vai se intensificando. Agora, outro momento que eu queria destacar aqui sobre esse episódio, que eu particularmente gostei muito, foi a relação da Chloe com a Joss, porque a gente vê que ela acaba tendo muito mais uma relação ali com a Chloe do que com ela mesma. Ela realmente começa a se abrir, ela fala de sentimentos e tudo mais, e é até interessante, porque eu não sei se vocês repararam, mas na cena que ela tá na banheira, depois da cena do pente, tem até um momento assim de transição que fica com a cara da Chloe. Isso me passou muito uma sensação como se a Chloe conseguisse compreender o que a Joss tá passando, como se ela tivesse sofrido um abuso ali atrás, até porque a gente vê que a Chloe é uma pessoa extremamente talentosa, que são ali as vítimas, né, do próprio Tedros. A gente vê que o Isaac também extremamente talentoso, e a Joss, né, que já é essa super estrela. Os outros, eles nunca chegaram exatamente nesse patamar, eles só são muito talentosos, talvez uma falta de oportunidade ou coisa assim, mas que o The Weeknd viu o potencial deles e de certa forma castrou, enfim, né? Então, essa cena eu achei muito interessante, eu acho que ela passa assim uma certa similaridade entre as personagens, sem eles exatamente se aprofundarem muito, mas mostrar que ela também sofreu algum tipo de abuso por parte dele, né, por estar aí na seita. Eu achei que foi uma cena bastante marcante e gosto da relação que tem acontecido ali entre ela e a Joss. E aí, né, vamos falar sobre a cena icônica do jantar. Eu acho que assim, gente, o episódio, se ele fosse esse jantar inteiro, tava excelente, porque eu nunca vi algo tão constrangedor quanto esse jantar, né? A forma que eles falam abertamente das coisas, e eu acho que isso também é um aspecto interessante, porque quando a gente tá nesse ambiente, né, destacado sobre a indústria em si, uma das coisas que eles vinham falando nos episódios anteriores era como ninguém era honesto com a Joss, a própria Joss falando como ela não conseguia ter vínculos reais com outras pessoas, porque desde quando ela era muito nova, ela já era uma super estrela, né? Mas essa é uma cena que ela traz uma camada super aprofundada sobre a personagem, porque até então a gente não sabia muito sobre a mãe dela, né? E principalmente o que poderia ser o catalisador do colapso dela, porque até então o que a gente sabia, né, é que a mãe ela era super presente ali na carreira dela, quase como a agente dela, ela sempre estava em todos os momentos, até aquele primeiro momento que ela tá gravando o clipe, ela até fala, né, essa é a primeira vez que minha mãe ela não tá presente. Aí a gente vê uma demonstração de falta
dela, né? Mas no final das contas, o que a gente não fazia ideia é que ela sofria abusos da mãe. E aí, isso se torna uma camada interessante sobre a personagem, porque a gente começa a entender a relação do que o Tedros está fazendo com ela desde o início, como que é a relação da dor com aquela personagem dentro da carreira dela, e também a percepção, né, de como ela poderia melhorar ali, porque ela fala muito da relação da dor como algo que era um potencializador para ela. Então faz muito sentido, por exemplo, com que lá no primeiro episódio e pro segundo também, ela queira mudar a música a partir do momento que ela sofre um abuso ali, né? E essa cena, por mais que dê um contexto importantíssimo sobre a Joss, também dá um contexto importante sobre o Tedros, porque o Tedros, como eu tinha falado no episódio anterior, ele é um cara que ele percebe a fragilidade daquela pessoa, e é assim que ele entra na vida dela. E aqui ele vê exatamente, é como se ele tivesse o livro aberto para ele entender como manipular ela. E aí a gente tem a cena impactante ali do pente, né? Essa é uma cena que eu acho que é muito potente aqui no episódio, porque ela mostra de uma forma geral como é o abuso da indústria, mas não só da indústria em si, mas como isso acontece desde dentro de casa. O que a gente mais tem, né, são celebridades que acabam expondo seus pais, porque eles acabavam sendo agentes deles. Tem até uma cena, por exemplo, em The Boys, né, que a mãe da Stellar, ela obrigava a Stellar a fazer coisas que não essencialmente eram um sonho dela, às vezes uma projeção do próprio pai de querer aquela fama e utilizar isso no filho, sabe? Isso a gente já viu em várias histórias, infelizmente histórias que contêm abusos tão graves quanto esse exposto aqui na série. E também, né, como ele demonstra a relação deturpada da própria Joss com relação ao que é cuidar dela, né? Porque quando a gente chega ali depois dela ser espancada, e eu não sei se vocês separaram, mas uma das coisas que eu captei ali na cena é que uma das pessoas que utiliza o pente é o Xander, tá? Porque o Tedros, ele pega, inclusive, esse aspecto que é mostrado ali no jantar, né? Que eles viam, mas nada era feito, como se fosse uma forma dele utilizar da impotência de todo mundo ali. E aí o Tedros, ele vem como essa pessoa, né? Que enquanto ela tá apanhando ali, ele tá acariciando, depois ele tá ali dando banho. E aí vem essa lavagem cerebral total dela, né? Dela entender aquilo como cuidado, dela falando obrigada por cuidar de mim. Eu acho extremamente impactante, é extremamente grave e é muito triste que seja a realidade de tantos artistas aí, principalmente artistas que tiveram a sua fama desde muito cedo. E é interessante a gente também entender como a Joss sempre aceitou as coisas que eram impostas a ela, né? Quando ela fala sobre aceitar que ela tá em alta, mas ela sempre tem uma música que não essencialmente era o que ela queria falar. E também essa concepção, né, de ser uma realidade que talvez os outros não entenderiam, porque não é uma vivência normal. Uma das coisas que eles falam no Inside, né, é justamente como alguns artistas, eles têm uma visão não muito realística sobre o mundo, porque a vivência deles é realmente muito diferente. Então foi uma cena assim que eu achei bem absurda. E de novo eu falo, eu acho que a potência da série tá em cenas como essa, ou cenas cômicas, né, como a gente vê ali os empresários dela captando o Tedros muito facilmente. E olha aí, né, essa cena também mostra como você não precisa deixar a coisa tão explícita. Você tem um entendimento do que tá acontecendo ali. Eu confesso pra vocês que eu fiquei bastante emocionada, eu fiquei bastante impactada com essa cena. A gente sempre sabe de histórias de abuso, mas ver isso tão escancarado é realmente muito estarrecedor, assim, de ver, deixar visual o negócio, por mais que seja de uma forma indireta. E mais triste ainda, como eu falei, por saber que é a realidade de tantos. E é muito louca, né, essa relação de ser a realidade dela, porque por mais que seja uma pessoalidade ocasionada pela mãe dela ali no passado, ainda assim é algo que é feito por conta dessa indústria, pela ganância dessa fama, desse dinheiro e a forma que esses filhos, né, são utilizados. E por mais que a gente tenha a cena ali da banheira, né, que ela fala obrigada por cuidar de mim, e que ali eu sinto que ela tá com a lavagem toda feita, né,
porque ela tem uma visão completamente deturpada que ele cuida dela, quando na realidade ele tá nitidamente abusando dela. Eu acho interessante como a série ela demonstra como o abuso acontece, como a pessoa ela não enxerga aquela realidade que ela vive. Ainda assim, né, o que a gente viu ali no preview, a gente vê que ela não vai ficar tão desacordada para as coisas, porque é quando provavelmente a gente vai ver a revelação da Jenny ter gravado a música dela, que a gente até vê uns takes, né, dela fazendo ali a dança, utilizando o figurino dela. Tô bem curiosa também para ver a música dela cantando, né? Então eu acho que o próximo episódio ele vai ser babado quanto a verdade sendo expostas aí. Então, de uma forma geral, o que eu quero dizer sobre The Idol é que, de novo, enxergo uma potência aí. Eu acho que se eles focassem nesses momentos muito mais intensos, eles conseguiriam ter uma mensagem muito mais clara do que é essa série, né? A crítica à indústria. E além disso, eu acho que esse é um episódio que aprofunda demais nas camadas da protagonista deles. Dá pra ver que é uma série que ela não essencialmente quer se aprofundar na personagem do Xander, na personagem da Leia, apesar deles estarem sempre ali presentes. A história é para contar esse momento de vida ali da Joss. E por isso também eu sinto que a gente tem essa sensação que as coisas não essencialmente estão andando muito, porque a gente tá vendo essa pequena história. Eu entendo o incômodo das pessoas, porque às vezes o episódio ele passa uma sensação que não aconteceu muita coisa, mas o que aconteceu nesse foi um aprofundamento escancarado aí. Eu achei muito interessante a relação como eles trouxeram, mas infelizmente a série ela se perde muito em momentos que eles querem demonstrar questões da seita, a relação de poder que é muito bem feita em algumas outras cenas, como eu citei, a do chefe, a forma que o Tedros fala com a Leia. Não sei se foi algo porque eles tiveram que reescrever meio que rapidamente ali, mas de qualquer forma eu sinto que a série ela perde muito do seu potencial por não entender qual é de fato o seu potencial que tá aqui nessas cenas, tanto as cômicas quanto as mais dramáticas aí, e que com o tempo vai se tornando cansativo. Toda semana você ter praticamente metade do episódio que não precisava estar ali. Mas ainda assim, eu sinto que esse episódio, a forma que ele trabalha as partes que funcionam, torna um episódio muito potente e quiçá um dos melhores da temporada até agora. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse terceiro episódio? Teve mais algum detalhe que vocês acham que é válido destacar e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!